falando de uma maneira bem franca, até bancando um pouco isso, a disputa ela fica entre esses dois. Com o Archer correndo por fora, por quê? Porque ele é um item tecnológico fantástico. É um obuseiro de um nível de automação absurdo. Site Caiafa Master, tá lá, vocês podem entrar, caiafamaster.com.br /Exército lança consulta pública para aquisição de obuseiros sobre rodas. Então, como eu estava falando para vocês aqui, nos últimos 10 anos, né, diversos fabricantes cientes do desejo brasileiro por esse sistema ofertaram seus produtos para atender ao Exército, e entre eles, 3 se destacam. O francês Cisar, da KNDS, ou a Nexter, que é uma das empresas da KNDS, KMW Nexter, né, Defense Systems, em parceria aqui no Brasil, pelo menos na época que foi apresentada a primeira vez, essa parceria seria com a Vibraz, Aeroespacial e Defesa, né? Também já vem sendo oferecido há muitos anos para essa compra o israelense Atmos, da Elbit Systems, apresentado aqui no Brasil em parceria com a Ares, Aeroespacial e Defesa, e o britânico-sueco Archer, da BAE Systems, apresentado aqui no Brasil através da subsidiária local, a BAE Systems Brasil. Então, esses são os 3 principais concorrentes para essa licitação. Aí muita gente deve estar perguntando assim, e o chinês, Caiafa? Olha, isso aqui é um feeling pessoal meu, eu vou bancar isso. Eu não vou colocar o chinês nessa lista porque ele não vai entrar. Ponto. A gente pode discutir uma série de coisas, a qualidade da indústria chinesa, o avanço da tecnologia militar chinesa nos últimos 20 anos, que a China veio oferecendo produtos de qualidade nas últimas licitações, que a Norinco, que é a principal empresa de defesa chinesa, mudou a sua política e hoje ela está ofertando produtos de primeira linha. A gente pode discutir tudo isso. Mas, especificamente para essa licitação, visando a aquisição de obuseiros de 155 milímetros autopropulsados sobre rodas, os 3 contenedores que têm que ser levados em conta são esses: Cisar, Atmos e o Archer. E eu digo mais, digo que o Archer ele ainda corre por fora, porque a disputa, no meu entendimento, está entre o Cisar e o Atmos. Esses 2 sempre foram os mais citados, os mais cotados, os mais avaliados, os mais vistos, os mais fuçados nesses anos todos dessas ofertas. Eu já tive várias Eurosatory e outros eventos internacionais, já tive a oportunidade de ver esses 2 carros em detalhes, incluindo a última Eurosatory este ano, né? Enfim, temos aí as imagens, inclusive, do General Stumpf, né, chefe de Estado-Maior do Exército, vendo a apresentação do Cisar, lá no stand da KNDS, e também visitando o stand da Elbit Systems, onde ele também viu uma apresentação falando sobre o Atmos, né? Inclusive, a gente mostra na mesma proporcionalidade a disputa entre os principais equipamentos mais cotados, né? Então, a disputa para o obuseiro de 155 milímetros, em termos mercadológicos, e falando de uma maneira bem franca, até bancando um pouco isso, a disputa ela fica entre esses 2. Com o Archer correndo por fora, por quê? Porque ele é um item tecnológico fantástico. É um obuseiro de um nível de automação absurdo, e justamente por isso também ele tem um preço de aquisição um tanto quanto mais elevado. E certamente a flexibilidade industrial, a escala de produção e outras características tornam o Cisar ou o Atmos bem mais palatáveis para o orçamento do Exército Brasileiro que o Archer. Mas isso é só a opinião do Caiafa. Falando do Archer, tanto sistema hidráulico elétrico que dá até medo. Quanto mais automação você tem, mais atuador, mais motorzinho elétrico, mais parte móvel, mais coisinha você tem. Mas eu posso te garantir, cara, que é um projeto de automação
Fantástico. E eles não estariam usando se eles não tivessem conseguido encontrar um compromisso aceitável entre automação e usabilidade, né? Mas tem outro lado da moeda. Os PHP 2000 que foram fornecidos pela Alemanha para a Ucrânia, boa parte deles está parado com problemas técnicos porque os soldados ucranianos estavam usando esse obuseiro automatizado alemão achando que está operando equipamento russo. E não é. Você está operando um equipamento tecnologicamente exigente e que tem um monte de frescurinha para você operar ele 100%. E os ucranianos foram meter o pé e já ferraram com algumas unidades. Ferraram, que eu falo, ferraram mesmo. Vai ter que voltar para trás nível parque de manutenção para refazer os carros. E os instrutores assim, eu não te ensinei a fazer isso. Você está fazendo isso aqui por quê? Ah, porque no abuseiro russo a gente faz assim. Aqui não é o abuseiro russo. O Bruno perguntou aqui se já fabrica munição de 155mm aqui no Brasil. Já fabrica. A fábrica de munições da Marinha fabrica esse tipo de munição e a fábrica da Imbel de munições também. Mas as munições de 155mm que a gente fabrica, que podem ser disparadas por esses armamentos, são as munições mais simples. São aquelas ogivas, literalmente ogivas burras. Né? A mesma ogiva de 155mm que você estava disparando na Coreia. Na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, lá na década de 50. A gente produz esse mesmo tipo de munição que é amplamente usada no mundo inteiro até hoje. Ok? O que pega pra gente é que a partir do momento que você vai fabricar um base bleed, aí já começa a complicar. O que é o base bleed? O base bleed é a munição com alcance estendido. Como é que você faz o alcance estendido? Vou explicar como é que o base bleed funciona com uma garrafa de água. Deixa eu até botar a tampa dela aqui para não ter problema, né? Segurança. Então a munição normal, ela é isso aqui. Para você aumentar o alcance dessa munição de artilharia, você adiciona um base bleed, uma base que queima, que é o quê? É um disco que fica na parte de baixo da munição, no culote da munição aqui, ó, e que sai junto com o tiro, com a granada. Sai do tubo. Aí ela girando, isso aqui começa a queimar. Isso daqui queimando, ela aumenta a impulsão do tiro. Torna o tiro mais aerodinâmico. Consequentemente, o tiro viaja muito mais tempo no ar até o impacto no solo. Isso é uma munição de alcance estendido. Ok? Ir mais longe. Aí, se você quer uma munição que, além de ir mais longe, ela vai ser uma munição guiada, ou seja, ela vai ser uma munição inteligente, você já adiciona uma dificuldade maior. Por quê? Essa granada sua aqui, além de ter o base bleed aqui e tal, ela vai ter que ter uma seção de orientação no meio do corpo dela e vai ter que ter aletas direcionais para fazer a correção de direção. E essas aletas só se abrem depois do tiro, obviamente. Então você vai ter que ter um mecanismo eletrônico sofisticado para controlar as aletas na fase terminal de voo. Esse mecanismo eletrônico tem que suportar a brutal aceleração do disparo da granada saindo pelo tubo do buzeiro, mais a força gravitacional que envolve isso daí, e ele não pode falhar, ele tem que funcionar direitinho, e milésimos de segundos depois da granada sair da boca do tubo, as aletas têm que abrir e já começar a fazer as correções para orientar a granada no voo dela até o alvo. Então você vai ter um tiro de precisão com alcance aí entre 40 e 50 quilômetros. Obviamente, esse tipo de munição é bem mais caro para se fabricar e você vai usar em quantidades bem menores, que é um tiro muito específico. Né? É um tiro muito específico para ocasiões bem específicas de emprego de artilharia. Mas é uma coisa que finalmente nós vamos entrar nessa seara, finalmente. E o programa prevê, entre outras coisas, que a transferência tecnológica do programa
abraça a produção da munição de 155 mm para esses obuseiros aqui no Brasil, as munições modernas, né? Incluindo aí nessas munições modernas transferência tecnológica para as munições inteligentes. Tem muitas empresas aí que poderiam se candidatar para serem as fiadoras dessa transferência tecnológica, como por exemplo a MacD, como por exemplo a gente tem mais fabricante aí de bomba no mercado brasileiro e de munições, né, além da MacD, mas a MacD, como tem um marketing muito ativo, é a primeira que a gente sempre lembra, assim, mas tem outros fabricantes, né? Então, a questão da munição, ela está bem encaminhada. Aquela munição, como é que eu vou dizer? Aquela munição arroz com feijão pro dia a dia, a gente tem. Mas é aquela munição arroz com feijão. O alcance não é grandes coisas, a precisão é por saturação, o custo é menor e tal, mas o apelo tecnológico também é menor. Aí na hora de você usar a munição guiada ou a munição de alcance estendido, aí realmente a gente tem que dar um tapa na nossa indústria. E para dar esse tapa na nossa indústria, para essa capacitação, e se nós desejarmos queimar etapas para fazer isso, por um custo de investimento menor, é através da associação com empresa estrangeira, que já domina isso. E aí você fecha o pacote de transferência tecnológica. Então, isso é um dos pontos principais da compra desses obuseiros de 155 mm. Não adianta você ter esse obuseiro lindo, maravilhoso para as artilharias divisionárias ou para as brigadas mecanizadas, se você não tiver o domínio da munição. Aí você só vai estar desfilando 7 de setembro, não vejo muito qual o interesse de fazer isso. Mas se a gente quer ter um equipamento realmente militarmente crível, dominar a munição é absolutamente preponderante. Não tem como. Vamos ver aqui mais. Desculpem, hoje eu estou muitos sons. Roger Anjos. Avante BRICS, um argentino uma vez disse: jamais confie em um francês ou em um russo, pois quando estão falando, estão mentindo. Ok, Roger Anjos. Quando os argentinos foram implorar para os franceses doarem superetandar que estava indo para a lata do lixo, eles também estavam mentindo. Muito cuidado com esse tipo de afirmação, meu velho. Francês tem telhado de vidro, argentino tem telhado de vidro, eu tenho telhado de vidro, você tem telhado de vidro. Avante BRICS? Que BRICS? O que o BRICS fez até hoje? Sabe? Qual que é o único resultado prático de BRICS que a gente tem? Além de a China, por obviedade absoluta, ser um dos nossos maiores parceiros comerciais, se não for maior. A Índia hoje está conversando mais com a gente. Que BRICS? Avante BRICS? Que BRICS, mano? Vocês compram esses slogans assim, ó, sem questionar, sem olhar o que essas instituições entregam, como elas se desenham, quem passou pela direção delas nos últimos anos, qual foi a relevância que isso teve para o seu país. Que BRICS? BRICS, era para o Brasil estar mandando BRICS, calar a boca, vem lamber na minha mão aqui, filho. Se isso aqui fosse sério, Índia estava comendo na nossa mão. Ó, e não é de hoje não, e já ia ser há muito tempo. Nós jogamos fora, de mão beijada para outros países, um dos maiores mercados consumidores do mundo.
E tem um cara aqui no Brasil que percebeu a burrada que isso significava e falou: eu vou reverter isso. E tá rachando de ganhar dinheiro. Esse cara se chama Salésio Nus, presidente da Taurus, com a fábrica lá na Índia, no Make in India. Que BRICS, mano. Era pra gente estar dando ordem pra esses caras. Excetuando o nosso comércio com a China, que eu já acho que é um negócio que tá acima até de BRICS. Mas se isso aqui fosse sério, era para esse povo todo estar comendo na nossa mão e a gente mandando eles assim: faz o que eu tô te mandando, filho. Cessa. Mas não, como a gente não é sério, inverteu o papel. O país que tem a maior extensão territorial praticamente, que tem os maiores recursos naturais, minerais, siderais, etc, etc, fica na mão dos outros porque só sabe exportar commodities. O que a gente sabe fazer é cavar buraco aqui no estado de Minas Gerais inteiro, deixar os buracos para as próximas gerações e mandar o nosso minério de ferro que a gente tem de melhor para manter taxa de crescimento de 2 dígitos na Índia, na China, nos últimos 20 anos. Então, esse negócio de BRICS para chinês, você vai falar de BRICS para chinês, o chinês vai ficar olhando para você assim: tadinho. Ele acredita mesmo nesse papo, né? Coitado. Quanto que nós compramos de minério de ferro desse maluco aí no último mês? A produção toda deles. BRICS. BRICS. Ok. Tá certo. Uhum. Valeu. Cláudio Pistori Júnior. Brasil não tem bomba atômica. Graças a Deus. Somos garotos na mesa de negociação e continuaríamos sendo garotos na mesa de negociação com a bomba. Vamos lá. Adoro esse povo que acha que ter a bomba resolve todos os seus problemas. Beleza, velho. O Brasil tem a bomba e ele agora não quer ser mais garoto na mesa de negociação. Ele faz o quê? Ele joga a bomba em alguém? Que negociação você acha que vai ter depois? Eu acho engraçado que vocês querem ter o prazer de encher a boca para falar "we have the bomb", mas vocês não querem as consequências de ter a bomba. Vocês só querem o ônus, o bônus. O ônus, o primeiro otário que passar aí, você entrega para ele. Não é assim que funciona, velho. Eu vou trazer um general do Exército Brasileiro aqui no canal para falar com isso, falar sobre isso. Ele é a favor, eu sou contra, eu vou trazer ele aqui. Mas na hora que vocês verem ele explicando as etapas todas da questão nuclear, vocês vão falar assim: gente, é o que o Caiafa fala, tem 1 milhão de anos. O general está falando a mesma coisa que o Caiafa fala aqui no canal. E vocês vão ficar surpresos de descobrir que, não é? Eu não engano ninguém. Eu trabalho com fatos. E até hoje ninguém me respondeu a pergunta que eu fiz há quase 2 anos atrás. Sem o Sandy Aleibes, sem toda uma estrutura tecnológico-científica e pesados investimentos em laboratórios e centros de pesquisa, universidades, mão de obra qualificada, perenidade de salário, de investimento, de equipamento e uma série de outras coisas, falar em bomba atômica no Brasil é a mesma coisa que passar a testar de bobo. A pessoa sabe disso. Mas sabe por que ela insiste? Porque ela está falando o que um bando de maluco quer ouvir. Na internet hoje existe o problema do chamado viés de confirmação. Se aquele cara está falando alguma coisa que bate com o que eu quero ouvir, eu gosto dele. Mesmo que seja mentira. E pior, tem gente que sabe que é mentira e mesmo assim continua naquela vibe, ou porque lhe convém, ou porque uma mentira tantas vezes repetida se torna verdade. Quem disse isso? Joseph Goebbels, o chefe da propaganda de Adolf Hitler. Tem que se dormir com barulho desses, né? Exatamente, WS. Querem ter a bomba? Beleza, apoiem o programa nuclear da Marinha do Brasil. Fim. Eu canso de falar isso exatamente dessa maneira. Essas duas coisas aqui, essa e essa aqui, Primeiro que para ter a bomba precisa do foguete para levar a bomba.
Porque se você é um desses malucos que defendem detonar uma arma nuclear no seu próprio território, você não só é louco, como você é criminoso, irresponsável e não entende nada de estratégia militar. Muito menos não entende nada sobre precipitação radioativa, contaminação radioativa e todo o desastre que se segue a essas duas palavras. E você tem gente falando, não preciso de míssil para jogar, não. Se o americano, se o francês vier tentar invadir a Amazônia, a gente explode a bomba dentro da Amazônia e eles morrem. E morre você, morre a Amazônia, morre um dos maiores ecossistemas do planeta, vai tudo embora e tal, tá tudo certo, né? Brilhante. Vamos explodir tudo. Não vai sobrar nada. Nós não vamos pagar nada, é tudo free para na roda, né? Eu acho legal que, graças a Deus, entre os nossos gestores, não chegou doido nesse nível ainda. Os doidos que gostam disso é só os doidos normal. Normal no sentido de que ele não tem responsabilidade nenhuma para tomar decisão sobre isso. Graças a Deus. Graças a... Inxalá, velho. Entendeu? Pelo amor de Deus. Mazatov, me ajuda aí. O Paulo Oliva, o general que eu vou trazer aqui, vai falar sobre o poço de cachimbo. Você vai ouvir coisas que você vai ficar de cara. Tá? Nós estávamos muito perto da bomba naquela época. Quando o Collor ficou sabendo o que ia custar para ele, como presidente, levar isso adiante, ele deu para trás igual mocinha, no sentido de afinar, de ficar com medinho, de sair correndo. Tá? Então vocês pensem bem sobre que tipo de presidente que vocês querem ter na presidência, porque a gente já viu que o Collor era só imagem. Ou, como se costuma dizer por aí, essa coca é Fanta. Né? Mas nós vamos fazer uma live especial de 100k, só que não chegou ainda. Calma aí, galera. Enzo Rezende, qual o principal emprego desses novos obuseiros, pensando no posicionamento geográfico? Bom, como eu disse aqui, ou para as artilharias divisionárias ou para as brigadas mecanizadas. Se você for pensar a mobilidade desses meios, então eles provavelmente iriam ficar concentrados em região sul, sudeste e centro-oeste. Né? Você não tem um emprego desse material praticamente nenhum em região amazônica, talvez estático em balsa, não compensaria o risco. Fora o tempo para você deslocar esse meio de balsa, para atirar de balsa, não vejo aí muita... Pode ser feito? Pode, mas... Né? E seria interessante avaliar também, começar a dispor desse tipo de capacidade na região Nordeste. Mesmo porque com a escola de sargentos indo lá para o Grande Recife e tudo mais que está acontecendo de investimento, está na hora realmente de começar a ter unidades militares com poder de fogo maior e com capacidades blindadas e com capacidade de artilharia mais modernas também na região Nordeste. Existe uma concentração muito grande de capacidades na região Sudeste e na região Sul. É muito importante, isso se justifica plenamente, mas hoje é necessário a gente começar a espalhar essas capacidades em outras regiões do país que estão carentes de certas defesas. Né? Exatamente, Gabriel. Fabrício Oliveira. Fabrício, eu vou te responder o seguinte: Disneylândia papo. Sabe, Disneylândia papo? É tão Disneylândia papo que nem você mesmo acredita, vai. Espero ter ajudado. Ótima pergunta. Victor Hugo Roubi Dutra. Caiafa, tem mais chances do Exército escolher as versões mais automatizadas dos obuseiros sobre rodas ou aqueles semi-automatizados suas preferidas? Ô, Victor, todos esses obuseiros atuais, eles têm algum tipo de automação.
Se você observar como funciona o Atmos no fogo ou o CISAR, você vai ver que algumas operações, como levar a munição até a boca da culatra e inserir a munição para dentro do tubo e logo depois inserir a carga propelente, são atividades feitas manualmente, eletricamente ou hidraulicamente, ou uma combinação de ambos. Tá? Então, esses obuseiros, todos eles têm alguma coisa já que é função repetitiva automatizada. O caso do Archer, ele levou isso ao extremo. Ele não tem praticamente ninguém na peça. Ele tem o motorista e o comandante. Toda a sequência de tiro, incluindo a seleção da munição, você faz de dentro do compartimento de comando do veículo. A questão é que se você precisar de mudar de munição, porque mudou a contingência do tiro, para você mudar isso ali, tudo mais, já é uma coisa, já vai te dar um certo estresse. E outra coisa, quando você acaba de disparar a munição que ele está transportando, o remuniciamento, a recarga de munição desses obuseiros automáticos é um negócio meio trabalhoso. É rápido, dá para fazer de uma maneira rápida? Dá para fazer de uma maneira rápida, mas tudo tem suas vantagens e suas desvantagens. O obuseiro ser totalmente automatizado te permite entrar em posição, atacar o alvo, 5, 7, 10 disparos e sair de posição. Quando você está saindo de posição, a primeira granada está batendo no alvo inimigo. Então significa que o contrafogo de bateria não vai te pegar porque você já saiu da posição. Você deu 10 tiros e foi embora. Onde que esse cara tá? Não sei, meu. Pô, eu tô vendo no radar aqui, mas da onde os tiros vieram não tem nada. O drone tá na vertical da posição, não tem nada lá. Eles já saíram de posição. O Archer, ele tem isso. Ele é extremamente rápido. Ele, além de ser mortal e muito preciso, ele é extremamente rápido. E ele, para uso de munição inteligente, ele é estupidamente eficaz. Brutalmente eficaz. Só que quanto mais sofisticado, mais caro de comprar e de manter. E a manutenção dele também é muito mais complicada. Tem muito mais motorzinho, atuador, coisinha que faz. Tem um monte. Um monte. Então, eu acredito, até pelo fato de ser um sistema inédito para o Exército Brasileiro, o Exército deve ser pragmático nessa abordagem e deve adotar um sistema que permita a tropa operar o equipamento de maneira eficaz e que não tenha tanta minúcia tecnológica. Então, obuseiros que são alimentados da forma como o Atmos e o CISAR são alimentados, certamente vão ter uma preferência maior. O que não descarta o Archer, mas o preço maior do Archer se deve justamente a uma maior automação, que traz uma vantagem decisiva no campo de batalha, mas é como se você tivesse um obuseiro de luxo. Né? Não por acaso os países que operam são países extremamente ricos e que podem se dar o luxo de torrar uma quantidade considerável de dinheiro para manter esse tipo de obuseiro, porque não é barato. É extremamente caro. Enfim. Caiafa, quais as vantagens de um obuseiro montado no chassi de um caminhão em relação a um chassi com esteiras? Mobilidade. Preço consideravelmente inferior. Custo, né? Consideravelmente inferior. Tanto de aquisição quanto de manutenção. São duas coisas que você está mantendo. Você está comprando o obuseiro e você está comprando a plataforma que vai transportar o obuseiro. Uma plataforma sobre rodas vai ser bem menos onerosa que uma plataforma sobre esteiras, sobre lagartas. A manutenção de uma plataforma sobre rodas é bem menos complexa e menos onerosa que a manutenção de uma plataforma sobre esteiras ou sobre lagartas.
Ah, então por que tem as duas? Cada uma tem suas vantagens. O obuseiro sobre lagartas, ele é punk. Você mete ele em qualquer lugar. O obuseiro sobre rodas, ele tem algumas limitações, mas ele é veloz. E ele consegue acompanhar a velocidade do avanço de uma brigada mecanizada, mantendo o apoio de fogo ao longo de toda a linha de avanço. Tem um vídeo aqui no canal onde um comandante da artilharia de fuzileiros navais explica como que ele escalona as baterias para ele sempre ter uma bateria ao alcance de 10 quilômetros para prestar apoio de fogo para ele. Assim que aquela bateria sai fora desse alcance de 10 quilômetros que ele precisa, aquela bateria recebe ordens de sair de posição, colocar tudo nos caminhões, rebocar os light gun e avançar X quilômetros para frente para ela ficar de novo dentro daqueles 10 quilômetros de alcance. Esses 10 quilômetros de alcance já está dentro de uma margem que se sobrepõe aos 14, 15, 16 quilômetros de alcance normal do light gun com munição comum. Com o obuseiro autopropulsado, você vai conseguir fazer isso de uma maneira muito mais rápida, principalmente quando for combate urbano, ou em áreas com infraestrutura de estradas de rodagem ou coisa do gênero. A mobilidade que você vai ter para prestar o suporte de fogo de artilharia é um negócio impressionante. E você não vai estar destruindo a cidade ao colocar um obuseiro de esteiras lá dentro, porque tudo que é sobre esteira, sobre lagarta, entrou em área urbana, você está destruindo a cidade. Uma coisa que muita gente não se liga, cavalaria foi feita para destruir. Um blindado parado, ele está destruindo alguma coisa no chão, velho. Ele não foi feito para criar, ele foi feito para destruir. E só para destruir. Mais nada.